A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. No capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Ó raiz de Jessé, naqueles dias, nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe porás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o seu nascimento, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles como o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como tereis certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando Zacarias saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação.
caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Dentro do contexto natalino, nós temos estas preciosas informações sobre a origem de São João Batista, primo de Jesus, filho de Zacarias com Isabel, que, conforme diz aqui a Bíblia, eles eram justos diante de Deus e fiéis praticantes dos mandamentos do Senhor. Eram de idade avançada e Isabel também não podia ter filhos, era estéril. Mas eles tinham uma vida simples que Deus operava sobre eles maravilhas, inclusive permitindo que gerasse um filho. O anjo Gabriel, Gabriel quer dizer quem como Deus, não é? É aquele que contempla a face de Deus e é um arcanjo. Ele vem o arcanjo tem mensagens especiais. Foi quem anunciou a Maria o nascimento de Jesus e agora está anunciando a Isabel o nascimento de João Batista que vem para preparar, não é, os caminhos de Jesus. E o nome João significa Deus se compadece, Deus é misericordioso. E esse menino estará cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, porque ele vem para preparar ao Senhor, né, um povo bem disposto. Assim como a gente viu aqui na narração de hoje, que Elias, para o povo da Antiga Aliança, Elias também foi escolhido como profeta para preparar, não é, o povo. E João Batista seria justamente, o povo ficava aguardando a volta de Elias, né? E João Batista significa esse que veio como um Elias, né? Preparar um povo bem disposto para o nascimento de Jesus. Eu tenho aqui uma explicação muito boa de São Beda, presbítero, né? E padre da igreja. Ele diz assim: segundo o sentido místico, Zacarias pode significar o sacerdócio dos judeus e Isabel, a lei. A lei, explicada pelas doutrinas dos sacerdotes, deveria gerar filhos espirituais para Deus, mas disso não era capaz por si só, porque a lei não conduziu ninguém à perfeição. Ambos eram justos, porque a lei é boa, e o sacerdócio era santo naquele tempo. Ambos eram anciãos, porque, estando próximo o advento do Cristo, já se encurvavam por causa de sua velhice. Zacarias entra no templo porque toca aos sacerdotes entrar no santuário dos mistérios celestes. A multidão estava fora, porque não podia penetrar nos mistérios. Enquanto põe o incensário sobre o altar, venha saber que João nascerá. Porque quando os doutores ardem pela chama dos ensinamentos divinos, descobrem a graça de Deus que seria produzida por meio de Jesus. E isso pelo anjo, porque a lei foi dada por meio dos anjos. Fiquemos com essas explicações de São Beda, doutor da igreja. Vamos rezar a oração que diz assim: ó Jesus, estamos maravilhados com a fineza com que Deus escolhe Zacarias e sua esposa Isabel, pessoas de coração puro, para tecer a história da salvação, tornando-se pais do teu precursor João. Por Cristo. Amém. Acabamos de ouvir
São Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. E aproveito para convidar a todos que nos acompanham para amanhã, às 5 horas da tarde, na Capela da Casa da Criança, na rua Rui Barbosa, atrás da Edferne, nós participamos da celebração penitencial em preparação para o Natal, da missa e da oração com bênção com o Santíssimo Sacramento. A todos uma boa tarde, bom dia e boa noite. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.